Estou esperando. Vossa Excelência já tinha se qualificado corretamente? Sim. Então, está com a palavra, então, pelo prazo regimental. Excelentíssimo desembargador relator, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes dessa singela turma julgadora, estendo também meus cumprimentos ao doutor presidente do Ministério Público e aos colegas aqui presentes. Excelência, eu subo essa tribuna aqui para falar de Pedro Henrique, uma pessoa que o Estado o condenou por o chamá-lo de traficante. Porém, Excelência, no entendimento dessa defesa, os autos revelam uma outra história. A história de uma pessoa que foi surpreendida, portando um viciado, é bom que se pontue isso aqui, um viciado no crack, desde os 13 anos de idade, que foi surpreendido com 2,46 gramas de crack. Foi condenado a quase 8 anos no regime fechado, um crime que ele não cometeu. Excelências, a defesa não nega que naquele dia, na praça, por volta das 18h30, ele repassou, sim, para um indivíduo cujo nome é Cristiano, uma lasca, conforme a denúncia diz assim, uma lasca de crack. Pedro, ele não nega isso. Ele não nega tanto na delegacia quanto em juízo. Ele falou, de fato, que fez essa entrega para Cristiano, que, segundo ele, era uma pessoa do seu relacionamento. Uma pessoa que já o havia presenteado com uma cerveja, uma pessoa que morava na mesma quadra que ele. O havia presenteado. E naquela situação, ele decidiu por retribuir o favor. Essa é a versão de Pedro. Excelências, conforme dito, a defesa não nega essa entrega. Porém, o que a defesa vem aqui pontuar é, o que foi ali? Foi tráfico ou foi a figura do parágrafo 3º do artigo 33 da Lei de Drogas, que se trata do crime daquele que de forma eventual, de forma gratuita, ou seja, que não há a finalidade de lucro, para que pessoa do seu compartilhamento, do seu convívio, consumam drogas de forma conjunta. A resposta a essa pergunta é o que vai destinar a vida dessa pessoa, a quase 8 anos no regime fechado ou a 1 ano de detenção. Então a defesa vem pontuar essa tese, a tese da desclassificação da conduta de Pedro. O primeiro ponto, a eventualidade. São todos critérios, evidentemente, cumulativos, esses que eu citei, desse tipo penal. O primeiro critério, a eventualidade. Tanto o policial Ian, da equipe de Campana, quanto o policial Henrique, da equipe de abordagem, disseram já o ter visto naquela praça, já o viram sim ali, em atitude suspeita de tráfico. Porém, contudo, todavia, nunca o visualizaram praticando atos efetivos de traficância. Nunca o viram. Primeiro ponto, eventualidade. Segundo ponto, ausência de lucro. Pedro disse que entregou de forma gratuita, em solo policial e em juízo, para Cristiano a lasca de crack, 2,46 gramas. Ou seja, gratuitamente. O policial, tanto um quanto o outro, disseram que não viram. Até porque, segundo as filmagens e o que eles disseram, já era entardecer, a dinâmica dos fatos, a visualização ali não era das melhores. Então, nessa hora das ideias, eles não viram o que de fato ali foi passado, se foi passado dinheiro ou não, mas ainda assim eles conjecturaram, especularam que poderia ter sido realizada através do Pix. Porém, isso aí não ficou provado na prova produzida. O laudo que atestou a perícia do celular foi inconclusivo com relação a isso. Segundo ponto, o entendimento dessa defesa está rechaçado se a ausência de lucro. Pessoa do seu convívio. Cristiano, de fato, era do convívio de Pedro. Ele foi abordado ali, sim, naquele momento, da prisão em flagrante de Pedro, porém, os policiais disseram que ele estava muito alterado, estava muito nervoso e, portanto, não conseguiram o conduzir à delegacia e assim ele foi dispensado. Então ele não conseguiu, de fato, dizer, olha, realmente Pedro era uma pessoa do meu convívio. Então a acusação não conseguiu demonstrar ali, efetivamente, o teor do depoimento de Cristiano, ou então o usuário, então outro viciado. E o quarto ponto, excelências, que eu acredito que aqui é o mais sensível, o ponto que a acusação se agarra, o nogárdio, a pá de cal, inclusive foi ressaltado na sentença, né? O para juntos consumirem.
A sentença ela afastou o parágrafo 33, o parágrafo 3º do artigo 33 da Lei de Drogas, porque disse, olha, o usuário, ele saiu, ele não ficou ali junto. Porém, excelências, respeitosamente, data máxima vê nesse entendimento, que também é possível, claro, é uma interpretação, mas é uma interpretação literal da norma. A defesa vem aqui sustentar uma outra interpretação. Uma interpretação mais finalística, uma interpretação teleológica, ou seja, que não se exija a simultaneidade do uso da droga para juntos consumirem, porém de uma forma que a droga seja compartilhada. Ora, eu uso aqui, você usa na hora que você quiser, não no mesmo instante e espaço local. Portanto, excelências, primeiro requisito, eventualidade, a defesa já disse. Segundo requisito, ausência de lucro, da mesma forma, pessoa do convívio, igualmente, e juntos consumirem, a defesa intestilha aqui para que vossas excelências agasalhem esse entendimento, que também, uma interpretação mais favorável, seria no entendimento dessa defesa mais adequado. Então, excelência, essa é a tese, a desclassificação, é o que vai naquela pergunta inicial, foi a entrega gratuita ou foi um traficante que mercadeja? Foi um usuário que compartilha a própria miséria ao compartilhar a droga ou uma pessoa que realmente ali estava visando lucro? Então a tese inicial é essa, pela desclassificação da conduta de Pedro. Caso, excelência, superado essa questão, eu vou me ater agora à dosimetria da pena. Na segunda fase, o juiz, o sentenciante, ele agravou a pena em 1/5. Ou seja, fora, né, do padronizado, né, que seria normalmente 1/6 pela reincidência. Pedro, aliás, ele é multi-reincidente. Ele tem, inclusive, a FAP dele, 8 condenações. Porém, excelências, nenhuma por tráfico. Nenhuma por tráfico. Portanto, não é uma reincidência específica, é uma reincidência genérica e requer uma fundamentação mais adequada, uma fundamentação mais precisa para que se agrave a pena dele na fração de 1/5. O outro ponto, e ainda assim caso seja condenado pelo tráfico, é com relação à majorante, a causa de aumento do artigo 40, inciso 3º. Ou seja, evidentemente a natureza é objetiva dessa majorante. Ora, você estava praticando tráfico numa praça, que em tese há uma aglomeração de pessoas, de crianças, de idosos, onde pessoas ali em tese, né, circulam, você será sancionado com essa causa de aumento. Porém, a reflexão é, ele se aproveitou dessa circunstância? Houve ali por parte de Pedro uma intenção de se aproveitar da praça, das pessoas ali, de disseminar, de difundir para aquelas pessoas a droga? Eu quero trazer aqui um precedente do STJ. Não é idêntico o caso, evidentemente, mas é muito semelhante. A ratio do incidente é a mesma. Em que no RESP 1.719.792 de Minas Gerais, informativo 622, ali no caso era uma escola. E era madrugada e era domingo. E naquela questão, a STJ falou, olha, sim, era uma edição de escola. Porém, ele não se aproveitou. A acusação aqui não logrou demonstrar de forma indene de dúvidas de que ele se aproveitou da praça para praticar ali, em tese, o seu mercadejo, a sua traficância. Portanto, excelências, essas são as questões que a defesa vem pontuar. Tese de desclassificação, artigo 33, parágrafo 3º, para que não se esvazie a diferenciação que o legislador veio pontuar entre o traficante e o usuário solidário. Para que não se puna com a mesma vara condutas diametralmente opostas. A questão da dosimetria, e é isso, e boa tarde a todos. Muito obrigado. Nós agradecemos, eminente relator. Presidente, o voto está escrito, foi lançado o sistema de conhecimento de todos, logo o doutor advogado vai tomar conhecimento, eu pedindo para ele a sua excelência, mantendo, negando o proibimento. Eu estou acompanhando o desembargador de aulas. Peço urgência, senhor presidente, rogando bem ao eminente relator. Presidente, eu vou manter aqui, depois do voto do desembargador de aulas, eu volto a reexaminar sempre, como sempre faço. Proclamo o resultado parcial.
após a sustentação oral e voto do eminente relator e revisor, pediu vista o vogal. Doutor,